Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Meus queridos, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo mais curto, um vídeo mais rápido, até por conta do horário, né, que já tá um pouco tarde, mas é mesmo para não passar em branco, essa análise e também, né, hoje, no caso terça-feira, já tem Copa Libertadores, já tem Copa Sul-Americana, então a gente não vai ter muito tempo, assim, para fazer essa análise do Campeonato Brasileiro, mas se você está chegando aqui pela primeira vez e já está assustando com esse tipo de vídeo, fique tranquilo que esse não é o padrão, né? Você pode clicar no card aqui ou acessar a playlist do nosso canal, que você fica por dentro de todos os vídeos, de tudo que acontece do futebol brasileiro, das principais equipes do futebol brasileiro. Meus queridos, vamos começar então, que essa rodada ela tem um pouco de continuação das polêmicas de arbitragem que a gente já vinha tendo, né? Tivemos polêmica no jogo do Palmeiras, tivemos polêmica no jogo do São Paulo, algumas polêmicas que vão ainda permear aí as discussões de bar do futebol aí, que a gente vai encontrar aí nessa semana, mas que eu vou abordar aqui de uma maneira muito breve, eu não quero me prolongar muito nisso, porque já tá ficando quase que batido toda rodada, a gente tem que vir falar de polêmicas de arbitragem, erros e erros e erros, né? A gente sabe que a nossa arbitragem, né, a nossa arbitragem brasileira vem de mal a pior, se não estiver piorando bruscamente aí nesses últimos anos. A gente teve ano passado muita reclamação, nesse ano novamente muita reclamação, e é sempre numa fase muito aguda do campeonato, né? Infelizmente o futebol brasileiro vem sofrendo com isso e as grandes instituições não estão olhando direito para o que se deve, né? Mas, meu querido, vamos começar então? Porque alguns jogos eu não vou me aprofundar muito, gente, porque é mais do mesmo, é vitória, eu vou falar como quem subiu, quem caiu. Mas no sábado, né, a gente começou com a rodada abrindo com o confronto entre Ceará e Palmeiras. O Ceará ganhou por 2-1, foi uma boa vitória do Palmeiras, né, uma vitória que mantém a equipe, mantém a vantagem do Palmeiras diante do Corinthians, aumentou, né, a vantagem contra o Fluminense, que é o terceiro colocado, com gols do Dudu e José Lopes, né? O Flaco Lopes fez o gol aí do Palmeiras, fez o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Foi um placar muito importante, mas aquilo que eu falei, né? Teve polêmica de arbitragem. Eu vou separar três lances, que foram três lances que a central do apito acabou analisando, né, nessa segunda-feira, que foi o pênalti não marcado para o Ceará, o cartão vermelho do Richardson e o pênalti marcado para o Ceará. O primeiro deles, né, que foi o pênalti não marcado do Gustavo Gomes em cima do Mendoza, eu concordo com a marcação, quer dizer, eu concordo com a análise feita pelo Salvo Spínola na central do apito de que deveria ter sido chamado, pelo menos chamado para analisar o lance, né, porque o Daronco, nos dois momentos, né, do lance do lance do pênalti não marcado e do pênalti marcado para o Ceará, ele diz coisas contraditórias, né? Ele não diz o que de fato aconteceu. No lance do pênalti não marcado, ele diz que o Gomes não coloca a mão no jogador do Ceará e efetivamente ele coloca, né? Então eu acho que o VAR deveria ter chamado e falado, ó, é o seguinte, não é isso que está acontecendo, né? Há o toque de mão, há o toque da mão do Gomes no jogador do Ceará que impede ele de ir à bola. E no outro lance, né, que é o pênalti marcado para o Ceará, ele diz que há um trançapé do Danilo em cima do Vina, né, que é o atacante do Ceará. Que também não houve, em momento algum você vê o movimento de calçar, o movimento de pisar, o movimento de tentar dar uma rasteira no jogador, isso não há. Né, o Danilo simplesmente coloca a perna na frente, toma a frente do Vina e o Vina acaba se jogando dentro da área e o juiz dá o pênalti e não vai no VAR ver, né? Então, assim, são erros e mais erros absurdos. A gente teve erro na Copa do Brasil, né, nesse meio de semana passado. Vamos torcer para melhorar, mas é muito difícil. Infelizmente, estraga o nosso espetáculo, estraga o nosso futebol. Mas é algo corriqueiro de rodada após rodada. Mas falando de futebol, o Palmeiras jogou muito bem o primeiro tempo, não jogou tão bem assim o segundo tempo, principalmente depois quando ficou na vantagem numérica, né? Mas venceu muito bem, é uma boa vitória e o Ceará cai duas posições para a 14ª colocação. Em seguida a gente vai falar sobre o Goiás 1, Coritiba 0, né, gol do Pedro Raul. O Goiás sobe 3 colocações, né, dá um avanço aí contra a briga do Z4 e empurra o Coritiba 2 colocaçõezinhas para a 15ª e começa já a se preocupar, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Também no sábado o Corinthians venceu por 1-0 a equipe do Botafogo, né? O Corinthians mantém a segunda colocação ali, a mesma distância do Palmeiras, mas o Botafogo afunda
Uma colocação só, vai para a 12ª, e o gol do Corinthians foi marcado pelo Gustavo Mosquito, um belo gol do atacante corintiano. O Flamengo recebeu a equipe do Atlético Goianiense em casa, no Maracanã, venceu por 4-1, uma boa vitória do Flamengo também. Lázaro, Marinho, Vidal e Vitor Hugo fizeram os gols da partida para o Mengão, e o Wellington Rato descontou aí para o Dragão. O Atlético que cai uma colocação agora é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo vai escalonando, né? Vai subindo de pouquinho em pouquinho, já está na 5ª colocação do campeonato. O Inter recebeu a equipe do Atlético Mineiro no domingo, foi o primeiro jogo do Domingão, e venceu por 3-0, né? Sobe uma colocação, o Inter vai para a 6ª, enquanto o Atlético fica na 7ª, cai 3 colocações na tabela, está fora agora no momento do G6. 2 gols do Maurício, né? Um deles um belíssimo gol de fora da área, e Wanderson foram os gols do Colorado. Também no sábado tivemos o jogo no domingo, né? Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético venceu por 1-0 com o gol do Vitor Bueno. Com a vitória, o Atlético sobe uma colocação, já está no G4 do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo fica na 10ª. Cara, esse jogo foi muito interessante porque o Atlético foi melhor que o São Paulo, né, no primeiro tempo. Teve as principais chances, as principais oportunidades, mas não conseguiu converter em gol, né? E aí o São Paulo vai começando a levar mais perigo ao gol do Atlético, principalmente com jogadas criadas pelo Luciano, pelo Caleri, que estão sendo os principais nomes desse ano do São Paulo. Apesar de eu achar que o Luciano não está vivendo uma boa fase, não. Acho que o atacante já viveu fases melhores, com retorno melhor para o São Paulo, mas está sendo uma peça importante, está rendendo pequenos frutos, mas está rendendo frutos para o São Paulo, sim. Mas o que está preocupando o São Paulo são 5 pênaltis em 6 jogos, né? Tudo bem que desses 5, o do Rafael Veiga não entrou, né? O jogo passado contra o América Mineiro também não entrou, e um dos 2 pênaltis, né, que foram marcados nesse domingo também não entrou. Mas o saldo é preocupante, né? O São Paulo praticamente todo o jogo está tendo um pênalti contra, e isso já coloca a equipe quase que perdendo, né? Tomando um gol por jogo. Sorte que os goleiros estão indo muito bem e também contando com a sorte de o bola ir para fora. Mas é preocupante, São Paulo tem que ligar o sinal de alerta no sistema defensivo, que, por curiosidade, é a parte do São Paulo que mais passa por irregularidade nesse campeonato brasileiro, nesse ano, nessa temporada. Mas enfim, eu acho que o São Paulo tem um bom time do meio para frente, contratou reforços. Eu gostei do jogo do Galopo, para mim jogou muito bem, criou muitas oportunidades também. Vai ser uma boa dinâmica ele e o Caleri na frente. Também no domingo o América ganhou do Avaí por 3-1 de virada, né? O Avaí saiu na frente com o Bissoli, Henrique Almeida e Everaldo 2 vezes fizeram os gols do Coelho. Com essa vitória, sobe 2 colocações, vai para a 13ª do Campeonato Brasileiro, e o Avaí fica estacionado na 16ª. O Cuiabá perdeu para o Fortaleza em casa por 1-0, né? O Fortaleza agora sobe 2 colocações, vai para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já começa a ficar mais próximo de sair. O Fortaleza precisa vencer o próximo jogo para ir a 21 pontos, mesma pontuação do Avaí, que é o primeiro time fora, né? E obviamente o Avaí perder, e o Cuiabá também, né? O Fortaleza acabar saindo do Z4. O gol foi marcado pelo Robson, e o Cuiabá fica na 17ª colocação, enquanto o Fortaleza sobe algumas casinhas aí. No domingo, para fechar a rodada do Domingão, né, o Red Bull Bragantino recebeu a equipe do Juventude, venceu por 1-0, o gol do Elinho. E a única diferença mesmo foi o Juventude, né? O Juventude sai da vice-lanterna, volta para a lanterna, né? E precisa ligar o sinal de alerta, né? O Juventude vem fazendo um jogo bom e um jogo muito ruim, e não tem essa regularidade durante o campeonato, que pede muito isso, né? Mas o Bragantino jogou muito bem, teve 23 finalizações, precisa acertar o pé para converter, né? Você não pode ter 23 finalizações no jogo, 20 finalizações no jogo e ter um gol marcado, né? E dessas 23, apenas 6 foram no gol. Então é muito preocupante mesmo a situação ofensiva do Red Bull. É um time que cria muito, mas não consegue converter, né? E isso precisa ser corrigido pelo Barbieri urgentemente para seguimento dessa temporada aí, que já não é tão boa, né? A equipe foi eliminada da Libertadores, eliminada também da Sul-Americana, nem conseguiu classificar na fase de grupo Sul-Americana, e também eliminada da Copa do Brasil. E hoje tivemos o último jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi Santos 2, Fluminense também 2, mais um tropeço do Santos na Vila Belmiro, né? O Santos, se contar aí algumas vitórias, alguns empates que poderia ter tido na Vila, poderia já estar pensando numa Libertadores, beliscar uma vaga para a Libertadores, do que pensando numa vaga para ficar na elite, né, novamente. O Santos
tá a 7 pontos do Z4, né? É muita vantagem, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro muda assim, de uma hora para outra, e o time precisa acertar esse sistema defensivo. Você não pode fazer um começo de jogo tão bom, marcando o gol, né, com o Luiz Felipe, e decair muito, né? Dar muitas oportunidades pro Fluminense virar o jogo, né? Fazer o gol de pênalti com o Ganso, e que pênalti do Ganso, né? Que cobrança maravilhosa do Paulo Henrique Ganso. E tomar a virada um minuto depois com o Arias, né? Um chute fora da área, um belo gol, até um belo tapa de fora da área. Numa noite infeliz no Maicon, né? Zagueirão do Santos, eu senti que ele estava um pouco mal, assim, na marcação com o Cano. Teve um lance no primeiro tempo que ele não conseguiu cortar uma bola, né? E acabou quase tomando o gol. E esse lance do Arias, que a bola bate nas costas dele, sobra pro Arias só chapar no canto do João Paulo. E o Marcos Leonardo, o melhor jogador do Santos na temporada, faz o 2-2 no finzinho, que garante o Peixão aí a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto, né? O Santos ia estar com 26 e 6 pontinhos do Z4. É óbvio que o Campeonato Santos não é para cair, mas também não é para classificar para Libertadores. Então vai ser um time que vai atingir os 45 pontos e vai ficar no meio da tabela. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curto. Tentei ser mais curto, né? Ficou com 11 minutinhos aí. Mas agradeço a presença de vocês aqui. Pense em se inscreve aqui, curte, comenta, compartilha com todo mundo para ficarem sabendo do que de melhor acontece no nosso futebol. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.